Bora lá, meus isótopos. Questão 31. Um gás na alta atmosfera da Terra possui uma densidade de 15 microgramas por litro a uma pressão de 1 microatm. Isto é, 1 vezes 10 a menos 6 atm. E a temperatura de menos 173 graus Celsius. Este gás é transferido até a superfície da Terra a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Com base nas informações, assinale a alternativa que indica a densidade final deste gás. Bom, meus isótopos, o que nós temos aqui é uma transformação de estado gasoso. É, Diógenes? Nós temos uma condição inicial e uma condição final. Então, antes de mais nada, vamos destacar todas as informações matemáticas deste enunciado. Primeiramente, nós temos que a densidade é de 15 microgramas por litro, a pressão é de 1 microatm e a temperatura é de menos 173 graus Celsius. Todas essas informações fazem referência ao estado inicial do gás. Agora nós temos uma condição final, onde a temperatura passa a ser de 27 graus Celsius, a pressão de 1 atm e o exercício pede para calcularmos a densidade final do gás. Bom, meus isótopos, pay attention, please. Primeiramente, já vamos anotar todas as informações que nós destacamos no enunciado da questão. O que nós temos ali? Nós temos a densidade inicial do gás, igual a 15 microgramas por litro. Nós temos a temperatura inicial do gás, que é de menos 173 graus Celsius. Nós temos a pressão inicial deste gás, igual a 1 microatm, 1 vezes 10 a menos 6 atm. É verdade, Diógenes. E a condição final, estado final? Bom, a temperatura ela subiu para 27 graus Celsius. A pressão subiu para 1 atmosfera. E nós vamos descobrir qual é a nova densidade nessas condições. Só que para calcular a densidade de um gás, nós temos que lembrar qual é a expressão utilizada para calcular a densidade de um gás em qualquer condição de temperatura e pressão. Para calcular a densidade de um gás em qualquer condição de temperatura e pressão, nós fazemos o seguinte: densidade de um gás é a pressão vezes a massa molar desse gás, dividindo a constante universal dos gases vezes a temperatura. Entendam, meus isótopos, que independente da condição de temperatura e pressão, a constante universal dos gases será a mesma. Sendo assim, eu posso dizer que a constante universal dos gases é igual à pressão vezes a massa molar desse gás, dividindo pela densidade vezes a temperatura. E a jogada aqui é a seguinte: você entender que o RI, ou seja, a situação inicial, ela passa a ser igual à situação final. Eu digo, a constante inicial, obviamente, é igual à constante final. Se você teve essa sacada durante a prova, você fez o seguinte: a pressão inicial de um gás vezes a massa molar, dividido pela densidade inicial do gás vezes a temperatura inicial, é obrigatoriamente igual à pressão final vezes a massa molar desse gás, dividindo pela densidade final vezes a temperatura também final. Reparem bem, meus isótopos. Nós temos agora uma maneira de calcular a densidade final deste gás com as informações matemáticas que nós temos. O que nós não podemos esquecer é que o gás que inicia é exatamente o gás que termina. A transformação é de um determinado gás. Isso quer dizer que a massa molar não mudou. A massa molar de um gás ela é constante, meus isótopos. Então, o que nós vamos fazer? A partir disso, nós podemos com certeza dizer que a pressão, deixa eu apagar aqui, que a pressão inicial dividido pela densidade inicial
vezes a temperatura inicial é igual à pressão final dividindo a densidade final vezes a temperatura também final. Ufa, Diógenes. Essa é a expressão que nós vamos utilizar para calcular a densidade de um gás. Perfeito. Meus isótopos, a letra está saindo tremida. Como eu disse, eu estou com novos equipamentos, novas situações, então eu peço desculpas, mas tudo feito com muito carinho. Agora, vocês precisam tirar um print dessa tela, pois eu vou apagar para continuarmos a resolução da questão. Bom, meus isótopos, continuando a resolução. Na verdade, agora, de verdade, nós vamos calcular a densidade deste gás. A pressão inicial ao que o gás está submetido é de 1 vezes 10 a menos 6 atm. Isso dividido por... A densidade é de 15 microgramas por litro e a temperatura, por favor, tomem bastante cuidado. A temperatura ela tem que estar em Kelvin, temperatura absoluta. Jorge, mas como que eu transformo de graus Celsius para Kelvin? É fácil, meus isótopos. Quando você deseja uma temperatura em Kelvin, você pega que você tem em graus Celsius e soma com 273. É, Diógenes? É. Então, se nós pegarmos essa temperatura inicial, que é de 173 negativo, e somarmos com 273, nós vamos ter uma temperatura de 100 kelvins. Isso é igual, a pressão final é de 1 atm, a densidade final é o que desejamos calcular, e a temperatura final é de 27 graus Celsius. Nós vamos pegar esse 27, somar com 273 e teremos assim uma temperatura de 300. Ufa, Diógenes. Exatamente. Agora vamos cortar esses zeros para facilitar a nossa caminhada. Tchau, tchau. Sendo assim, o que nós teremos aqui é o seguinte. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter que a densidade final de um gás vezes 3 vezes 1 vezes 10 a menos 6 é igual a 15. É, Diógenes? É, eu só multipliquei cruzado, meus isótopos. Tudo bem? Coisa que vocês estão muito acostumados a fazer. Continuando, nós temos aqui que a densidade final, então, desse gás vai ser igual. Jesus, vamos lá. Ó, 15 sobre 3 vezes 10 a menos 6. Meus isótopos, 15 dividido por 3, nós vamos encontrar uma resposta igual a 5. Vezes 10 a menos 6, nós subimos ele positivo, vezes 10 a sexta. Mas entendam que, como nós utilizamos a densidade inicial na unidade microgramas por litro, a densidade final ela saiu em microgramas por litro. E se nós olharmos para a resolução, para a questão, para o enunciado da questão, ou melhor, se nós observarmos a questão, nós vamos ver que todas as alternativas estão em miligrama por litro. Então, nós temos que pegar de microgramas por litro e transformar para miligramas por litro. Como que nós vamos fazer isso, Diógenes? De micro para mili, nós vamos dividir por 1000. Entendam, dividir por 1000. Dividir por 1000, meus isótopos, é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Entendam, dividir por 1000 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 3. Sendo assim, nós vamos encontrar uma densidade final igual a 5 vezes 10 à terceira. Isso é igual a 5.000 miligramas por litro. É, Diógenes? É. Encontramos a resposta, 5.000 miligramas por litro. Sendo assim, vamos marcar a alternativa B. Meus isótopos, se vocês entenderam a resolução dessa questão, se gostaram do vídeo, curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp, deixem comentários e, lógico, se inscrevam em nosso canal. Eu sou pequeno, mas um dia eu serei grande. Um forte abraço a todos vocês.